Pessoal, eu vou dar continuidade hoje à leitura da dissertação da Raquel Aparecida Pereira, sua dissertação de mestrado realizada em 2007, que fala aí do comunismo e os espaços públicos em Belo Horizonte, na segunda metade da década de 40. Vamos lá, então. A suspensão do registro do PCB não causou grande comoção entre as massas. As lideranças, por sua vez, não fizeram grande esforço em mobilizar a população na tentativa de reverter a decisão. Os dirigentes, preocupados em manter a imagem de partido que atuava de acordo com os preceitos da ordem e tranquilidade, preferiram apelar para os meios judiciais. Acreditavam poder reverter a cassação do registro por vias legais, apostando todas as fichas na democracia vigente. O resultado não foi favorável e logo o partido sentiu os efeitos de sua passagem forçada para a ilegalidade. Os caminhos institucionais para o movimento sindical foram cortados e o parlamento ficou mais distante. Frestas na porta fechada. As determinações do TSE não demoraram a ser efetivadas em Minas Gerais, em especial na capital. Assim foi que, nos últimos minutos de ontem, 10 de maio de 1947, o delegado da Ordem Pública, Dr. Luiz Alves Valadão, acompanhado de 2 investigadores, encaminharam-se para as sedes dos comitês estadual e municipal localizados respectivamente à Rua Mato Grosso, 268, e Avenida Tocantins, 946, e puseram em prática as ordens recebidas. Tanto numa como noutra, as autoridades encontraram elementos da direção do partido, entre os quais os senhores Armando Ziller, Lindolfo Rio, Augusto Gilbert e Marco Antônio Coelho, informados da missão policial, não opuseram qualquer resistência. Fizeram a entrega das referidas sedes, que ficaram sob a vigilância de guardas. Em vista do adiantado da hora, as sedes distritais e respectivas células, cuja grande maioria está localizada em escritórios e residências particulares, somente serão fechadas na manhã de hoje. Também somente hoje será feito o arrolamento dos pertences às sedes já ocupadas pela polícia. Ao mesmo tempo que essas medidas eram executadas na capital, a chefia de polícia expedia ordens para que os delegados especiais regionais e delegacias de polícia pusessem em execução idênticas providências no interior. Nota: primeiras providências para a cassação das atividades partidárias dos comunistas em todo o território mineiro. Estado de Minas, Belo Horizonte, 10 de maio de 1947, página 10. Dentre os documentos produzidos para referendar a missão policial, destacava-se o arrolamento dos bens, a relação de todos os materiais encontrados no interior dos organismos do partido. Nota-se na análise desses registros que apenas o material permanente mobiliário e máquinas de escrever, por exemplo, era devolvido aos dirigentes. Toda a documentação em papel encontrada, inclusive materiais de propaganda, cartazes, panfletos e livros, fora recolhida à Delegacia de Ordem Pública, exceto aqueles arquivos já guardados prudentemente pelos militantes. Este vasto material apreendido serviu para alimentar os prontuários e as fichas dos militantes comunistas. Vale ressaltar que durante os procedimentos policiais, até mesmo as faixas que identificavam os prédios eram retiradas. Muitas delas continham o dístico conhecido do partido, a foice e o martelo, símbolo da presença comunista. CF, autos de fechamento dos comitês e células de Belo Horizonte, APM Fundo DOPS, passo 5.283. Visto dessa forma, o ato de fechamento de um comitê ou célula do Partido Comunista ganhava áreas de cerimônia pública e, por que não, de ritual de purificação. Era como se o ato de fechar se transformasse também em ato de abrir e escancarar ao público os segredos, conluios e artimanhas comunistas, expurgando os demônios maléficos da sociedade. Como já informava o excerto do jornal, as sedes do Partido Comunista em Belo Horizonte foram fechadas sem resistência de seus dirigentes, e, ao que parece, a ofensiva do governador eleito, Milton Campos, não suscitou maiores intervenções nas atividades comunistas, pelo menos no primeiro momento, até que se encerrassem também os mandatos dos parlamentares e o PCB assumisse uma postura mais agressiva. Provavelmente essa permissividade do governador estava vinculada ao apoio fornecido pelo Partido Comunista ao candidato udenista durante a campanha para o executivo estadual. O governador Milton Campos continuava a assegurar em Minas um ambiente de absoluto respeito às garantias constitucionais. Apenas determinou o fechamento da sede do Comitê Estadual, do PCB e nada mais. Guardamos os arquivos e nenhum comunista foi molestado. Simplesmente passamos a nos reunir no local em que funcionava o Jornal do Povo, Coelho 2000, página 100. A liberdade de manifestação e de imprensa, garantias constitucionais, viabilizou a permanência do Partido Comunista no cenário político. Apesar de o PCB estar impossibilitado de atuar inconstitucionalmente, os militantes comunistas iriam, sustentados por preceitos legais, dar continuidade ao trabalho de massas, iniciado na legalidade do partido. Os jornais funcionavam, a imprensa, a liberdade de imprensa existia, então os jornais continuaram. Em todo lugar nós tínhamos jornais. Entrevista de Armando Ziller, Pop City. Como um dos dirigentes locais do partido, naquele momento, Marco Antônio, relembra que combinava os encontros clandestinos com trabalho legal, aberto e sem qualquer reserva, Coelho 2000, página 107.
Pelo visto, o Partido Comunista, ao contrário do que afirmavam os anticomunistas, não havia fechado suas portas, não interrompera suas atividades, alterando apenas sua forma de atuação. As eleições municipais, em novembro daquele ano, manifestaram-se como o primeiro desafio para o partido na ilegalidade. Apesar das advertências e incansáveis denúncias, os comunistas iriam participar ativamente das campanhas. O trabalho subterrâneo desses profissionais do comunismo já começa a aparecer através de boletins insultuosos espalhados pela cidade e de incidentes de toda a ordem por eles provocados entre o povo. Concitamos todos os cidadãos a repelir com altivez as manobras comunistas, desmascarando em praça pública esses maus brasileiros que se aproveitam dos pleitos eleitorais para levar a discórdia às classes e a desordem à sociedade. Agitadores comunistas de São Paulo, na capital, vieram especialmente para explorar a campanha política. Estado de Minas, Belo Horizonte, 20 de novembro de 1947, página 14. Apesar de indicar o trabalho comunista como subterrâneo, o trecho acima esclarece que era possível encontrar seus vestígios por toda a cidade. O autor diverte para a necessidade de desmascarar os comunistas em praça pública no espaço essencialmente político, em que a verdade é disputada pelo discurso. Ou seja, era indispensável que o PCB, responsável pela discórdia e desordem, fosse identificado para evitar os enganos e ilusões do povo belo-horizontino. Como estratégia para dar continuidade à sua atuação no cenário político, os candidatos comunistas conhecidos tiveram de ser apresentados sob as legendas de outros partidos. O cancelamento do registro do PCB desenhava um quadro político bem diferente dos pleitos anteriores. Todavia, essas associações partidárias não eram balizadas apenas pela simples solidariedade. Envolviam a contraprestação de nosso apoio a candidatos às prefeituras, o que tornava mais complexa a luta posterior dos comunistas em determinadas cidades. Coelho 2000, página 89. Os partidos políticos prescindiam, como ainda carecem, de posicionamento político e ideológico uniforme, valendo-se essencialmente dos contextos e definições locais. Não houve uma aliança política em nível nacional ou regional. O que se verificou foram acordos com diversos partidos em diferentes municípios. A unicidade das campanhas e a identificação dos candidatos comunistas se davam por outros meios. Mesmo diante dos entraves impostos pelo novo momento político, observamos que nas campanhas em que os comunistas se envolveram, foram mantidas algumas características de propaganda das eleições passadas. Novamente, Luiz Carlos Prestes foi relembrado para dar credibilidade à escolha correta do povo. O Prestes era figura primordial do nosso partido, então nós fizemos a nossa campanha para não dizer comunista, porque seria um assinte à medida tomada contra nós há tão pouco tempo. Então nós colocamos os candidatos de Prestes, fulano, cicrano e beltrano, e fomos eleitos. Foi uma campanha muito importante, grifo nosso. Entrevista de Anélio Marques em Projeto Integrado Memória e História, Visões de Minas, UFMV/Fafiche/Centro de Estudos Mineiros /Programa de História Oral, Projeto Integrado Memória e História, Visões de Minas. Aos trabalhadores e ao povo, a todos os comitês e aos amigos de Luiz Carlos Prestes, o Comitê Municipal do Partido Comunista do Brasil, sentindo sua responsabilidade de orientar o povo da nossa capital para alcançar novas e maiores vitórias na luta pela defesa da Constituição e por melhores condições de vida para o nosso povo, se dirige a todos os homens, mulheres e jovens da cidade de BH para indicar posição do Partido de Prestes em face das candidaturas para prefeito e vice-prefeito da nossa capital. Nota: tudo para os candidatos de Prestes, Jornal do Povo, Belo Horizonte, 9 de novembro de 1947, página 1. Cientes de que a vinculação direta dos candidatos ao PCB poderia suscitar entre os adversários os argumentos para uma investida anticomunista, os candidatos eram, antes de tudo, candidatos de Prestes. O prestígio individual do líder comunista, do Cavaleiro da Esperança, foi usado pelos militantes para valorizar as candidaturas camufladas sob outras legendas partidárias. Em Belo Horizonte, somente o Partido Socialista Brasileiro aceitou a participação comunista em sua relação de candidatos. Orlando Bonfim, militante desde os tempos do movimento pró-anistia, foi eleito o único vereador comunista da capital. Um grande feito, tendo em vista o pequeno alcance da legenda e as dificuldades enfrentadas numa campanha com grande apelo aos valores cristãos do povo mineiro em contraposição à postura comunista. Todos aqueles que estiveram ontem na Avenida Afonso Pena puderam facilmente verificar que a passeata realizada em homenagem ao senhor Antônio Vasconcelos, candidato a prefeito apoiado pelo Partido Comunista, constitui verdadeira afronta ao povo de Belo Horizonte, avesso por índole aos modelos soviéticos, onde há 2.000 comunistas, o barulho dá a impressão de existirem 200.000. E quando são 205.000, conseguem dar a impressão de que eles são a totalidade. Veem-se nitidamente na passeata os comunistas empunhando archotes vermelhos e panos com legenda do ex-Partido Comunista de exaltação a Prestes. Como afronta ao brio e ao civismo dos mineiros, não pode haver coisa mais expressiva. Testemunho insuspeito. Estado de Minas, Belo Horizonte, 22 de novembro de 1947, página 9. Aí tem uma figura aqui, pessoal, da passeata que ocorreu na Avenida Afonso Pena, aí em novembro de 1947. Lotada. Né? E pessoas carregando aí esses, que eles chamam, né, de archotes bem grandes.
Se a passeata acima podia ser usada pelo candidato adversário, o Tarcísio Negrão de Lima, como expressão de afronta ao brio e ao civismo do povo mineiro, não há como negar que ele demonstrava também que, mesmo na ilegalidade, o Partido Comunista buscaria ocupar o espaço na cena pública. Por mais que o comentário reproduzido acima tentasse diminuir a participação dos comunistas no referido evento, percebe-se no texto certo assombro diante das bandeiras, símbolos e faixas facilmente identificadas na aglomeração. Se uma imagem vale mais que 1000 palavras, os comunistas pareciam querer ser vistos e identificados. Clandestinidade. A liberdade política, principal conquista democrática, não mais se estendia a todos. A construção da ideia de guerra fria fundamentou o discurso da segurança e da ordem legitimando-o. Conseguiram os comunistas nas sombras da ilegalidade influenciar a vida política? Seriam possíveis a difusão e a manutenção dos valores e símbolos comunistas? Atuariam eles no espaço público de maneira efetiva, ainda que sob máscaras ou disfarces? Mesmo com as medidas repressivas adotadas, as ruas não pareciam pacificadas. Pouco adiantaram o cancelamento do registro do PCB. Não bastaram o fechamento de inúmeras associações supostamente controladas por comunistas. O discurso de um povo brasileiro harmônico, contrário ao caos e à desordem, não conseguiria conter a ocupação do espaço público pelas camadas populares. Sustentadas pela Constituição, manifestações, comícios e passeatas traziam à tona o ímpeto participativo de parcela significativa da população. Questões cotidianas como tarifas de energia, impostos e outros menos imediatas, como a paz, mobilizavam os cidadãos. Em BH, a situação não era diferente. Contra o aumento de taxas cobradas pela Prefeitura, a favor das greves de choferes, ferroviários e funcionários públicos, e em combate à alta de preços da população, se reunia em associações, mobilizava passeatas e tomava as ruas das cidades. Certas vezes as ações eram efêmeras, outras mais cristalizadas, a exemplo da constituição da Comissão contra a Carestia do Prado e Calafate e a Cooperativa de Consumo de Belo Horizonte Limitada. Nota: essa cooperativa era presidida por Ivan Bambirra, também conhecido como Ivan Alfaiate, importante membro do Partido Comunista na cidade. Sua alfaiataria localizava nas proximidades da Praça 7. Segundo os relatórios policiais, ele a teria vendido para dedicar-se à referida cooperativa. Quanto à primeira organização, a Comissão contra a Carestia do Prado e Calafate, de acordo com as investigações policiais, contava com a presença de 2 comunistas atuantes em BH, desde antes da legalidade do partido, José Gomes Lemos e João Celso de Faria. Cabe ressaltar que, durante o período da legalidade, o PCB instaurou nos referidos bairros células importantes e atuantes. Não por acaso, uma série de medidas foi tomada para controlar as manifestações públicas, fossem elas de caráter reivindicativo ou não. A chefia de polícia buscou regulamentar e fixar os possíveis locais de reuniões públicas, indicando a necessidade de solicitação prévia e informação dos motivos de realização do evento. Nota: na verdade, esses procedimentos não se manifestavam como novidade. A chefia de polícia atuava nesse sentido desde a derrocada do Estado Novo e a consequente ampliação dos espaços de participação política. A inovação residia na preocupação com a atuação do Partido Comunista, agora ilegal. A esse respeito, ver portaria número 540 de 12 de novembro de 1945, reeditada em 22 de novembro de 1946, e portaria número 2171 de 7 de junho de 1950, Minas Gerais, 8 de junho de 1950. Além disso, desde setembro de 1947, editaram-se medidas com vistas à regularização dos alto-falantes e as quais exigiam registro dos aparelhos e indicavam as restrições para seu uso e instalação. Estava autorizado o uso de equipamentos em solenidades públicas, como também estavam permitidas as instalações de alto-falantes e amplificadores nas sedes e em veículos dos partidos, desde que devidamente registrados e em comícios desde que legalmente autorizados. Nota: APCBH, Coletânea de Posturas Municipais, vê especialmente os capítulos 42, não é isso? 42 e 43. Ainda que indiretamente, as restrições mencionadas na legislação pareciam ter destinatários certos, o Partido Comunista e os movimentos populares. A perda do registro político colocou grandes dificuldades para a atuação do partido, o que acabou gerando modificações de orientação e o delineamento de novas estratégias de ação. O PCB entrou em processo de radicalização de seu discurso político, direcionando-o para a luta anti-imperialista e pela Revolução Socialista. O marco do início dessa alteração na orientação do partido é o Manifesto de Janeiro de 1948. Desse documento, o partido reconhece o fechamento do regime, caracteriza o governo Dutra como um governo de submissão ao imperialismo norte-americano e identifica como antidemocráticos os partidos políticos das classes dominantes. Santana, 2001, página 68. A mudança na orientação do partido fica ainda mais evidente em 1950, quando faz nova proclamação ao povo brasileiro. No documento conhecido como Manifesto de Agosto, assinado por Prestes em nome do Comitê Nacional, verificamos um discurso radical associado à convocação de vários grupos sociais para a batalha política. Pode-se dizer que foi um apelo dos comunistas à união e à ação pela libertação nacional contra o imperialismo norte-americano e o governo de traição nacional de Dutra. O PCB convocava todas as organizações operárias de mulheres, de jovens, de camponeses e de todos os movimentos populares para uma ação imediata.
Mesmo com direcionamento para a radicalização da ação política, na prática o partido buscou na ilegalidade explorar todas as formas de participação legal por meio de tutela de movimentos de massa que lhe forneciam uma cobertura institucional. Rodrigues, Leôncio Martins, Opcite, página 416. A grande imprensa e os órgãos de segurança não se cansaram de denunciar a atuação dos comunistas como parte integrante dos planos soviéticos para aumentar suas áreas de influência e espalhar o comunismo por todo o mundo. Posto assim fora da lei, o Partido Comunista Brasileiro, seus líderes e dirigentes passaram a lançar diferentes campanhas e a organizar diferentes entidades que, sob denominações e formas variadas, continuam a agitar as questões do programa condenado, mantendo articulado e atuante o partido dissolvido. Nota: Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 6ª Vara Criminal, com marca de BH. Processo crime instaurado contra integrantes da Associação Mineira pela Paz, 1953, página 3. Movimento pela Paz Mundial. É isso mesmo? Isso mesmo. Iniciado em fins da década de 1940, o Movimento pela Paz, de caráter internacional, Movimento pela Paz contribuiu significativamente para a definição das ações políticas do PCB. Sob a liderança de Stalin, o campeão da paz, e com o objetivo de barrar o desenvolvimento armamentístico norte-americano, o movimento começou em agosto de 1948, quando foi celebrado na Polônia o Congresso Mundial dos Intelectuais pela Paz, e em novembro na França, com o Congresso Nacional dos Combatentes da Paz. Informações extras em Ribeiro, Jaime Fernandes Ribeiro. Os Combatentes da Paz. A participação dos comunistas brasileiros na campanha pela proibição das armas atômicas, 1950, dissertação, mestrado em História, UFF, 2003. O Movimento pela Paz, de caráter internacional, incorporou um conjunto de esforços pacifistas, como a campanha pela interdição das armas atômicas, os apelos e protestos contra a Aliança Militar Ocidental, Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, pelo desarmamento geral, contra a Guerra da Coreia e o envio de soldados para o conflito. Os combatentes da paz, em grande parte comunistas, acreditavam estar contribuindo para uma causa de extrema nobreza, salvar a humanidade de uma catástrofe nuclear que acarretaria o fim do mundo. Ribeiro, 2003, página 12. No contexto da Guerra Fria, o temor de uma nova guerra mundial povoava o imaginário dos comunistas brasileiros. A possibilidade de ocorrência de um novo conflito de proporções nefastas, uma guerra atômica e suas consequências para a humanidade traçavam a luta pela paz como o único caminho a ser seguido. Naqueles dias perigosos era um dado concreto a possibilidade de eclosão de nova guerra mundial. Inicialmente, só os Estados Unidos dispunham de um poderoso arsenal com bombas atômicas, mas os povos queriam o fim do colonialismo e mudanças políticas substanciais em dezenas de países. Em várias regiões da Terra foram se acumulando fatores que agravaram a tensão internacional. Coelho, 2000, página 123. Nas condições em que a luta pela paz era colocada, principalmente quando as questões de ordem buscavam limitar as relações militares dos Estados Unidos, interessava essencialmente a União Soviética. A participação dos comunistas nas campanhas atraiu a atenção das autoridades e suscitou interpretações que colocavam em dúvida os objetivos do movimento pacifista, tornando-o causa subversiva e perigosa. Para o Partido Comunista, lutar pela paz não significava apenas desejar sua efetivação, mas proporcionar as condições para sua realização. A campanha pela paz era associada a outras questões mais amplas e diversas, de caráter predominantemente nacional ou mesmo regional. As lutas pela paz contribuíram para fortalecer as reivindicações da classe trabalhadora, afinal, se uma nova guerra mundial se irrompesse, seria bastante difícil lutar por melhores salários, por liberdade sindical, pela educação, etc., já que todo esforço de guerra seria imposto à população. Ribeiro, 2003, página 58. Em suma, na visão do PCB, as lutas pelos direitos políticos e pelas necessidades mais imediatas do povo brasileiro, e principalmente a serviço da independência nacional, deviam estar diretamente relacionadas ao combate pela paz. Este, aliado às reivindicações da classe trabalhadora, era tido como contribuição necessária à luta contra o capitalismo, promotor da guerra e a vitória revolucionária do povo brasileiro. Por certo, não objetiva propriamente a preservação da paz, mas instilar o veneno comunista e criar um ambiente favorável à política internacional da União Soviética. As reservas suscitadas em nosso meio pela profusa propaganda nas principais ruas, praças e edifícios já agora estão justificadas em toda a linha. Nota: Paz de Moscou, Estado de Minas, Belo Horizonte, 2 de abril de 1949, página 4. Diametralmente em oposição aos adversários do PCB, as manifestações pela paz era mais uma estratégia comunista para a manipulação das massas e preparação do terreno para a dominação soviética. Os objetivos pacifistas eram reduzidos à mera fachada de um movimento político de caráter subversivo. Se antes não havia clareza quanto à origem do movimento, a participação dos comunistas o rotulou de maneira inovildável. Diante do envolvimento expressivo de comunistas nas campanhas, o governo federal, através do Ministério da Justiça, julgou improcedente e ilegal qualquer ato pela paz
proibidos por meio de decretos e portarias. Certamente essas medidas contribuíram para que os manifestantes relacionassem ainda mais à questão da paz outros problemas de incontestável urgência para o povo, inclusive como estratégia para disfarçar e ludibriar as forças policiais. Nessas condições, ocupar as ruas não seria tarefa fácil. Todavia, a experiência democrática contribuiu largamente para que o Partido Comunista compreendesse o significado dessa estratégia para a mobilização popular. Em vista disso, recorrer à promoção de manifestações públicas para a divulgação da mensagem da paz era essencial. Na capital mineira, o Partido Comunista persistiu na realização de protestos nas ruas que resultaram em constantes enfrentamentos com a polícia. Segundo Coelho, 2000, página 123, a luta pela paz transformou-se numa guerrilha constante com os agentes policiais. Exemplo desse fato foi o episódio ocorrido em abril de 1949. Um grupo de populares, sob inspiração nitidamente vermelha, fez realizar uma passeata que terminou com alguns acontecimentos desagradáveis. A iniciativa, segundo seus promotores, nada tinha a ver com o anunciado Congresso Pró-Paz, que pois visava a luta contra a carestia de vida. Antes de iniciar-se a passeata, foi realizado em frente à feira de amostras, a atual rodoviária, autêntico comício durante o qual se fizeram ouvir diversos oradores, muitos dos quais se referiam ao movimento pró-paz. Daí ter chegado a polícia à conclusão de que o propalado objetivo de combate à carestia de vida não passava de simulação, mesmo porque a liderar o ajuntamento eram vistos vários elementos reconhecidamente comunistas. Nota: a passeada foi dissolvida pela polícia. Proibido o Congresso Pró-Paz, tentou-se realizar um desfile contra a carestia. Estado de Minas, Belo Horizonte, 9 de agosto de 1949, página 14. A passeata seguiu contrariando as normas policiais pela Avenida Afonso Pena em direção ao Palácio da Liberdade, quando no cruzamento com a Rua Curitiba, os agentes impediram sua continuidade. No conflito com os policiais, uma senhora foi ferida a bala e encaminhada ao pronto-socorro, enquanto outros militantes detidos para prestar esclarecimentos. Houve a apreensão de revólveres e pistolas que evidentemente justificariam as alegações de que os disparos que feriram a senhora eram de autoria dos manifestantes. Dias após o acidente, uma comissão de senhoras e senhoritas indignadas com os maus tratos dos policiais protestou contra as ocorrências da referida passeata, percorrendo as redações de jornais e apresentando documento protesto na Assembleia Legislativa. Fizeram longas considerações em torno dos fatos, afirmando que a passeata tinha caráter absolutamente pacífico, objetivando apenas protestar contra a carestia da vida. Declararam que a polícia não proibiu antecipadamente aquela demonstração, parecendo que assim procedeu para ter motivo para cometer arbitrariedade. Seguramente a manifestação relatada acima contou com o apoio de militantes comunistas. Não por acaso os jornais alertavam para a infiltração de membros do PCB em movimentos populares. Na verdade, conhecidos agitadores comunistas estão se infiltrando nas organizações populares, incentivando a agitação e pregando a revolta contra o regime. Nota: o delegado não permitiu o comício. Estado de Minas, Belo Horizonte, 11 de agosto de 1949, página 12. É isso mesmo? Porém, era no mínimo curioso o fato de que uma comissão feminina levasse adiante o protesto contra a proibição arbitrária da passeata. A participação e o apoio comunista existiram, mas, diante dos acontecimentos, percebemos que a manifestação também contava com a assistência de outros setores engajados, a exemplo das associações femininas. Não podemos perder de vista que, na luta pela paz, as mulheres assumiram importante papel, sempre incentivadas na participação e organização dos protestos. Além de assinar os famosos apelos, eram convidadas a promover atos de repúdio à guerra. Para conquistar o apoio feminino, os militantes apelavam à sensibilidade e ao apego materno. Para eles, as mulheres não desejariam que seus filhos ou maridos fossem enviados a uma guerra. Nota: C.F. Ribeiro, Jaime Fernandes Opsit. Se o fato das mulheres tradicionalmente reclusas ao ambiente doméstico saírem às ruas para protestar era inusitado, o Partido Comunista não conseguia ampliar as bases do apoio do movimento pela paz, A repressão e a intensa campanha anticomunista, contrária às mobilizações, reduziram significativamente o alcance do PCB entre as camadas mais populares. Entretanto, mesmo com os desfechos desagradáveis dos conflitos policiais, os militantes seguiam na realização dos protestos de rua conforme as estratégias e diretrizes definidas pelos dirigentes do partido. Dessas manifestações mais constantes, os congressos pró-paz eram aqueles em que a bandeira pacifista sustentava claramente a propaganda e a mobilização popular. Essas campanhas eram promovidas em níveis locais e regionais, culminando em encontros nacionais e até internacionais. Está sendo anunciada a realização nessa capital de um Congresso Estadual da Paz, cuja instalação dar-se-ia, a 16 do corrente. Muito embora os objetivos aparentes do conclave se refiram ao debate do problema da paz, há uma indisfarçável orientação de fundo comunista em seus rumos.
Observa-se que os remanescentes do extinto Partido Comunista estão seguindo em todo o país a palavra de ordem de agitar o problema da paz como se estivéssemos sob indesviáveis ameaças de guerra iminente. Não poderá realizar o Congresso Estadual Propaz, Estado de Minas, Belo Horizonte. Propaz, Estado de Minas, Belo Horizonte. 3 de agosto de 1949, página 12. A propaganda do evento parecia ignorar as proibições policiais e a imprensa não tardou em condenar a realização do Congresso, que era ilegal e não devia ser permitido. O chefe de polícia, sustentando-se nas orientações do governo federal, determinou que, se preciso fosse, seria tomada uma medida de caráter preventivo contra a prática de uma ilegalidade. Nota: idem. As determinações do órgão policial, todavia, não impediram que representantes do interior de outros estados chegassem a Belo Horizonte. Os integrantes do movimento Propaz continuavam produzindo farta publicidade, convocando o povo a participar do conclave. Diversas delegações de São Paulo, Distrito Federal, Goiás e Espírito Santo, além de elementos do interior do estado, chegaram à capital a fim de participar do Mirim, entrando seus membros em imediata atividade de propaganda e aliciamento de adeptos. Nota: as autoridades fizeram respeitar a proibição. Estado de Minas, Belo Horizonte, 17 de agosto de 1949, página 12. Com a desculpa de se evitar qualquer distúrbio, todos os integrantes das delegações foram vigiados durante o tempo que permaneceram na capital, visando o controle de hospedagens de possíveis contatos políticos. Verdadeira operação de guerra. Era como poderíamos classificar a ação preventiva da polícia contra a realização do meeting. Na data prevista para o Congresso, todas as delegacias disponibilizaram seus efetivos para a operação e as autoridades policiais foram reunidas para impedir o ato. O chefe de polícia dirigiu pessoalmente as ações. Horas antes do programado para início do encontro, a polícia ocupou toda a área da esquina da Sinuca, local previsto para sua realização. Todas as ruas foram fechadas e os policiais ficaram de prontidão nas extremidades próximas à Praça 7, na Avenida Amazonas, em direção à Estação Central. Da mesma forma, as praças Rio Branco e Rui Barbosa foram interditadas, tais quais outros pontos espalhados na região central receberam policiamento específico. Além da área central, também os bairros e vilas chegaram à ação da polícia. É que, de acordo com o plano dos comunistas, caso fracassasse o comício do centro, derivariam eles para os bairros. Mais uma nota. Idem. Vale ressaltar o papel importante das mobilizações de bairros na história do partido em Belo Horizonte. Não há dúvida de que o PCB, durante sua legalidade, firmou laços e deixou raízes nos bairros populares da cidade. Como vimos, a estrutura organizacional dessa agremiação se espalhou por toda a cidade, com destaque especial às vilas, por exemplo, a Vila Afonso Pena, atual Sagrada Família, e bairros Cachoeirinha, Floresta e Renascença. A operação policial alcançou o sucesso almejado. Os populares não se solidarizaram com a causa, como era esperado pelo Partido Comunista. Apenas se aglomeravam, curiosos, fascinados com o caráter excepcional das ações policiais. Mesmo diante da impossibilidade de realização do comício, o partido parecia ser ouvido em outros recantos da cidade. Pouco antes da hora marcada por início da manifestação em prol da paz universal, os comunistas fizeram espolcar nos bairros diversos foguetes. Era o chamamento para o grande comício que, entretanto, não se realizou em virtude da ação policial. E tem uma figura aqui, né? Do Estado de Minas, 17 de agosto de 1949, página 12. Aspecto dos destacamentos policiais que ocuparam as imediações das esquinas da Sinuca. Tem um monte de policial aqui, né? Coelho relembra que os eventos do movimento dos partidários da paz em Belo Horizonte seguiram sempre um certo ritual. Lançávamos o convite para o ato público assinado por deputados e pessoas amigas. Imediatamente a polícia anunciava que não o permitiria e a cavalaria da PM isolava o local. A polícia militar interditava o centro de BH porque no fundo queria evitar um conflito de maiores proporções, desde que esvaziava a parte central da cidade e isolava os manifestantes. 2000, página 126. Novamente nesse episódio, o centro urbano configura-se como um reduto das autoridades estabelecidas, lugar onde estavam instaladas as sedes dos órgãos públicos, um espaço de ordem, não comportando as manifestações como os congressos pró-paz. Sob disfarces, a participação de militantes comunistas imprimia a essas campanhas um caráter de infiltração e de perversão inaceitáveis. O movimento pela paz, iniciado em Belo Horizonte em 1949, daria origem a manifestações mais intensas e conflitos mais graves nos anos seguintes. Entre as lições sobre a estruturação do partido, métodos de autodefesa, instruções para a composição de núcleos e células num curso de capacitação promovido pelo PCB, encontramos uma lição especial intitulada A Luta pela Paz, Nossa Tarefa Central. A luta de classe é a base inicial dos comunistas. Somos partidários consequência da luta pela paz. Lutamos como revolucionários. Os comunistas tomam parte nas guerras justas, mas nas injustas lutam para transformá-las em guerras justas de libertação nacional.
Somos partidários revolucionários pela paz, até derrubar a burguesia imperialista que provoca guerras. A luta contra a guerra é a luta contra o regime capitalista. A paz será consolidada se o povo tomar o poder em suas mãos. Só assim a guerra será evitada. E só assim a guerra será evitada. Nota. PCB, curso de capacitação, São Paulo, 1950. A PM Fundo DOPS passa 3.833. Após a adoção da linha radical com a proposição da luta armada pelo Manifesto de agosto de 1950, o PCB passou por momentos de grande tensão interna. De acordo com Santana, 2000, página 70, as estratégias assumidas pelo partido buscavam conciliar a luta pela paz no âmbito internacional com a luta pela revolução internamente. Democracia entre duas pragas era o título de extensa reportagem publicada na revista O Cruzeiro, em abril de 1951. Lia-se: comunistas, arruaceiros e policiais espancadores foram protagonistas de violento conflito em pleno centro da cidade de BH, jovem cidade provinciana em geral, bem comportada, mas que já teve suas ruas e colinas ensanguentadas e suas casas varadas de balas por causa de política. Aí vem uma nota aqui, né? Democracia entre duas pragas, O Cruzeiro, Rio de Janeiro, 21 de abril de 1951, página 38. A APM Fundo DOPS passa 1764. Diferente dos comícios realizados em 1945 na Praça da Estação, caracterizados então como símbolos históricos da liberdade política em Minas Gerais, agora a atividade política era vista como maléfica e provocadora do conflito. As questões políticas pareciam não caber a uma cidade pacata e provinciana como Belo Horizonte. O conflito e a diferença já não podiam fazer parte da nova conjuntura política. A euforia democrática era suplantada pelo discurso da ordem. Como uma doença deve ser extirpada para manter a integridade do corpo, o diferente devia ser eliminado para que se mantivesse a harmonia do corpo social. A reportagem do Cruzeiro referia-se a um comício programado para o dia 26 de março de 1951, em defesa da paz mundial, contra as bombas atômicas e contra o envio de tropas brasileiras à Guerra da Coreia. As autoridades policiais vetaram a manifestação sob a alegação de que a data escolhida seria um pretexto para as comemorações do aniversário do Partido Comunista do Brasil, 25 de março. Outro fator citado foi a questão de que no mesmo dia se daria a Conferência de Washington, visando angariar o apoio dos países latino-americanos na intervenção dos Estados Unidos na Coreia. Nesse caso, a proibição não impediu a realização do comício. Os organizadores alegavam que a atitude policial era ilegal por contrariar a Constituição, classificando-a como verdadeiro escárnio às liberdades democráticas. Nota. Alegações da defesa. Processo pela morte do guarda civil Eliseu Mariano. A PM Fundo DOPS passa 1764. No dia e hora marcados, os manifestantes se aglomeravam no centro da cidade. Segundo os militantes, a indignação se apossou de quantos ali se comparecessem para exercer seus direitos de palavra e reunião, que longe em lado oposto ao local onde estava programado o comício e mesmo talvez com o intuito de evitar incidentes com a polícia, reuniram-se algumas dezenas de manifestantes em frente à igreja de São José. Daquele ponto dirigiam seus manifestantes para a esquina da Avenida Afonso Pena com a Rua da Bahia, onde novamente oradores se fizeram ouvir. Nota, idem. Marcado anteriormente para se realizar nas imediações da Feira de Amostras, a manifestação seguiu outro rumo. Os integrantes do movimento seguiram a Avenida Afonso Pena empunhando faixas e cartazes com dizeres alusivos à campanha pela paz. Na ocasião, o Estado de Minas reportava que alguns militantes improvisaram comícios relâmpago em pontos de grande movimento. Preferiam os pontos de bonde e outros locais onde o povo costumava ficar aglomerado. Um guarda morto e vários feridos nos lamentáveis acontecimentos. Estado de Minas, Belo Horizonte, sem data, página 11. Era segunda-feira, e as ruas estavam movimentadas, com os trabalhadores retornando às suas casas. As condições oferecidas pela principal avenida da cidade, onde se localizavam importantes bares e os principais pontos de bondes, foram apropriadas como forma de promoção do debate político. A estratégia usada pelos militantes, entretanto, devia ser assinalada com mais cautela. A mudança dos locais de realização do evento, os comícios relâmpagos proferidos ao longo da Avenida Afonso Pena, não eram feitos como diziam os manifestantes, com o intuito de evitar incidentes com a polícia. Tratava-se de métodos de autodefesa usados largamente pelos militantes do PCB para realizar suas ações públicas e escaparem à repressão policial. Organizávamos grupos de autodefesa dos atos, com companheiros mais destemidos. Uma vez ou outra, um deles levava um revólver. Em determinadas ocasiões, utilizava os pequenos bastões e outros artefatos destinados a dificultar a ação da cavalaria da PM. Traçávamos um plano de guerra com a autodefesa, uma vez que apenas desejávamos que um orador nosso fizesse um pequeno discurso. Na hora da aziaga, nada funcionava como havíamos calculado. Eram dias de grande tensão. Ninguém poderia garantir se à noite estaríamos sãos e salvos. Assim, a agitação pela paz se realizava. Coelho 2000, páginas 123 e 126, respectivamente. Na estruturação de seus modos de ação, o elemento surpresa era essencial. Os comícios eram programados para se realizar em determinados espaços, porém as ações deviam ter o máximo de flexibilidade e mobilidade.
Quando as autoridades impedissem o comício programado, outras manifestações estourariam em lugares inesperados, impossibilitando a ação efetiva das forças policiais. Contudo, o método de autodefesa também implicava a vontade de lutar em caso de necessidade. Os militantes estariam preparados para a ofensiva em defesa de suas vidas, do direito e dever de esclarecer das massas e do partido de seus organismos. Nota: Autodefesa 1950, a PM Fundo DOPS passa 3.831. Voltemos à manifestação descrita na revista O Cruzeiro. A despeito dos princípios pacifistas apregoados pelos oradores, a polícia saiu às ruas com ordem de dissolver a qualquer custo a manifestação reconhecidamente de aspiração comunista. O confronto policial resultou em confusão, correrias, espancamentos, estampidos, pauladas, várias pessoas feridas entre populares e policiais e um guarda civil atingido mortalmente. No dia seguinte, manchetes de jornais informavam os desdobramentos do meeting e a lista de feridos encaminhados ao pronto-socorro da capital. Os manifestantes pela paz eram os agitadores comunistas, os vermelhos, sovietes, adeptos de Moscou, responsáveis pelos efeitos lamentáveis. Mesmo demonstrando repúdio aos comunistas, a grande imprensa não deixou de noticiar as arbitrariedades cometidas pelos policiais. Fotógrafos que tentaram registrar o conflito foram agredidos e tiveram suas câmeras danificadas. Muitos manifestantes foram espancados com cacetetes, inclusive cidadãos que casualmente transitavam pelo local do momento do incidente. O Diário da Tarde chegou a denunciar a condição em que se encontravam alguns investigadores presentes no pronto-socorro. Fato grave apurado nos corredores daquele hospital pela reportagem é que vários policiais, notadamente investigadores que ali foram ter, exalavam um forte cheiro de álcool, com demonstração evidente de se encontrarem embriagados. Nota: o guarda será sepultado à tarde. Diário da Tarde, Belo Horizonte, 27 de março de 1951, recorte a PM Fundo DOPS, passa 1764. O desenrolar dos fatos preencheu as páginas dos jornais, movimentou autoridades civis e policiais, prolongando-se por mais de 2 anos numa disputa judicial. As repercussões da manifestação excederam o espaço-tempo do acontecimento, seus efeitos pairaram sobre a cidade muito tempo após o encerramento do evento. Os conflitos constantes com as forças policiais acabaram por fornecer os argumentos necessários para a repressão aos comunistas e sobejamente a quaisquer manifestações pela paz. Mais que isso, na movimentação de 1951, a morte do policial deu aos combatentes do comunismo um herói para ser lembrado e louvado. O fatídico episódio da morte do guarda civil Eliseu Mariano tornaria esse comício singular na história de BH. O acusado de homicídio, Arthur Andrade, negou a autoria do crime durante todo o processo e a defesa alegou insuficiência das provas apresentadas. Mesmo assim, um ano após a morte do guarda civil Eliseu Mariano, uma série de homenagens à sua atuação heróica seria realizada nas dependências da Superintendência da Guarda Civil. Uma manchete de jornal registrava o acontecimento, em memória do guarda civil morto pelos comunistas. Nota: em memória do guarda civil morto pelos comunistas, o Diário, Belo Horizonte, 27 de março de 1952, recorte, a PM Fundo DOPS passa 3.833. Se comparado à multidão presente nos comícios de Prestes realizados em 1945, o número de partidários da paz presente à trágica manifestação, cerca de 300 pessoas, era realmente pequeno. Entretanto, aquelas pessoas, à sua maneira, ocuparam a avenida, gritaram palavras de ordem e mobilizaram trabalhadores transeuntes, todos em torno de suas ideias. Impedidos de manifestar-se publicamente, o Partido Comunista do Brasil encontrou formas de burlar as regras e participar efetivamente da cena política, mesmo que isso resultasse em confrontos com as forças repressivas. A atuação do partido não mais mobilizava multidões, até porque se realizava sob disfarces para ludibriar a ação policial. No entanto, o espaço público continuava a se apresentar como lugar de formação da opinião e da vontade coletiva. Entre a guerra revolucionária e a luta pela paz, os comunistas procuraram envolver-se em campanhas e movimentos de diferentes naturezas a fim de continuar participando da vida política do país e não se desestruturarem a ponto de extinguirem-se enquanto instituição política. Ribeiro, 2003, página 61. Mas eram intransponíveis as barreiras para a luta da paz chegar à massa da população. Tentávamos inutilmente dar maior amplitude àqueles atos, porém obtínhamos o apoio de apenas alguns professores universitários e de profissionais liberais. Estávamos isolados daquela batalha por uma causa justa, mas realizada por caminhos equivocados. A massa operária e a população de BH nada tinham a ver com as confusões e as nossas brigas com a polícia. A luta pela paz era algo muito distante dos brasileiros. Coelho, 2000, páginas 124 e 126, respectivamente. Influenciado pelo estreitamento das relações com o Partido Comunista da União Soviética, o PCB declinava para a retórica revolucionária explicitada no Manifesto de agosto de 1950. A Cominform, a agência de informação dos partidos comunistas, com uma atuação fortemente marcada pelo dogmatismo stalinista, influenciará bastante a conduta e as ideias políticas do PCB. Ver Chilcott, Ronald H., Partido Comunista Brasileiro, Conflito e Integração, Rio de Janeiro, edições Graal, 1982, página 107.
A descrença na política institucional e uma orientação baseada na concepção golpista do processo político trouxe consequências profundas à atuação do partido. Porém, a linha política adotada pelo partido não se limitava às definições do contexto internacional. Vale lembrar que, como expõe Rodrigues, 1981, página 416, que a radicalização proposta pelo manifesto também pode ser entendida como uma resposta desesperada do partido a um conjunto de medidas repressivas adotadas pelo governo Dutra. A cassação do registro do PCB e a destruição dos mandatos de seus parlamentares impactaram profundamente o partido, impedindo que uma possível evolução eleitoral dentro da lei ocorresse. Tentativa de ocupação do espaço público. O calendário, o órgão do tempo, que recomeça sempre, conhece paradoxalmente a instituição de uma história cronológica dos acontecimentos. A data, ano e possivelmente também ao mês e ao dia agarraram-se os acontecimentos. Legoff, 1984b, páginas 286 e 287. Diante das medidas repressivas instituídas nesse período, o controle e monitoramento de possíveis comemorações do calendário comunista estavam na ordem do dia. Vários telegramas eram enviados a delegacias regionais para que permanecessem atentas às datas comemorativas. Lembramos a necessidade de eficiente vigilância entre os dias 2... Hoje eu tô ruim, hein? Entre os dias 2 e 3 de janeiro próximo, a fim de evitar pichamentos, distribuição de panfletos ou quaisquer outras manifestações de regozijo pelo aniversário do chefe comunista Luiz Carlos Prestes. Nota: radiograma do chefe de polícia direcionado a todas as delegacias regionais. 29 de dezembro de 1954, APM, Fundo DOPS, pasta 5.389. Além da comemoração pelo aniversário de Prestes, o 1º de maio, a data de 27 de novembro, eram vistos com certo cuidado pelas autoridades policiais. A intensa repressão e vigilância policial obrigaram o Partido Comunista a desenvolver novas estratégias para burlar o controle e atuar ativamente no espaço público. Os comunistas pretendiam levar a efeito uma parada da fome do Dia do Trabalho nessa capital. Foi feito sentir, através de e-mails próprios, que a polícia reagiria com violência contra qualquer tentativa de perturbação da ordem. Diante disto, o atual dirigente do Comitê Estadual do extinto PCB, Domingos Viotti, deu ordens em contrário, mandando que confeccionasse grande número de pequenos cartazes, presos cada um a 2 pequenas varetas, uma de cada lado, e que seriam levantados no meio da multidão por ocasião do comício dos trabalhadores, quando usasse da palavra o governador do estado. Nestes cartazes estavam escritos conhecidos slogans determinados pelo extinto partido. Alguns foram apreendidos antes de sua distribuição. Nota: resenha dos acontecimentos verificados e diligências realizadas entre 24 de abril e 26 de maio de 1951. A APM Fundo DOPS passa 5.391, entre chaves 1. Na clandestinidade, não seria mais possível promover grandes manifestações públicas, com chamadas em jornais, convites e bailes dançantes. Nesse novo contexto, os atos públicos assumiam outro caráter. Pichações, comícios relâmpagos, bandeiras hasteadas, etc. Representava a resistência dos militantes na ocupação do território. Na tentativa de comemorar momentos, fatos ou personagens importantes na trajetória do partido, os instrumentos precários e muitas vezes rudimentares utilizados pelos militantes eram pejorativamente associados à desordem e à sujeira. Entretanto, apesar das dificuldades impostas pelo momento, os comunistas davam mostra de empenho na divulgação e comemoração de datas típicas do calendário comunista. Aproveitando a passagem de aniversário de Stalin, que ontem, 21 de dezembro de 1949, completou 70 anos de idade, os adeptos do Credo Vermelho já dias antes haviam injetado intensa propaganda alusiva do natalício do ditador soviético. Essa propaganda constou da afixação de cartazes e inscrição de dizeres de caráter subversivo nos principais pontos da cidade. Para dar maior realce à data, os comunistas muniram-se de bandeiras vermelhas de forma triangular que colocaram nos postes de iluminação da Avenida Afonso Pena, fazendo-os espalhar nos bairros e vilas. Nota: atividades dos comunistas em várias cidades mineiras, estado de Minas, Belo Horizonte, 22 de dezembro de 1949, página 12. No bairro Lagoinha, 2 suspeitos acabaram surpreendidos com farto material de propaganda, bandeiras vermelhas com dísticos do partido. As autoridades policiais disponibilizaram rádios patrulha por toda a cidade para controlar e impedir quaisquer manifestações. As atividades de propaganda foram realizadas durante a madrugada, surpreendendo tanto policiais como os moradores da cidade do dia seguinte. Ora, colorir a Avenida Afonso Pena, a principal artéria da cidade, com as cores do Partido Comunista, era uma afronta sem tamanho. Policiais rondaram a região repetidas vezes até localizar o infrator responsável por tal ofensa aos brios do povo belo-horizontino. Em seu poder foram encontradas algumas bandeiras vermelhas. Trata-se do alfaiate João Augusto Correia, residente no Hotel Oriente. Em seu quarto foi encontrado também forte material de propaganda comunista. Mais tarde, a polícia tomou providência no sentido de retirar dos postes as flâmulas vermelhas em número superior a 100. Nelas vêm-se dísticos subversivos com Salve Stalin,
pão e leite de graça na União Soviética, além de outras. Minha gente, BH, mano, BH foi tomado por esses vagabundos filhos da puta, né? O culto a Stalin foi difundido no Brasil, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. O líder soviético era associado a um projeto de transformação da humanidade, o grande revolucionário responsável por transformações concretas que proporcionaram crescimento econômico e melhoria de vida na União Soviética. Aí tem uma figura aqui, do Estado de Minas, do dia 22 de dezembro de 1949, na página 12. João Augusto Correia, preso por fixar flâmulas vermelhas aos postes da Avenida Afonso Pena. Aí tá a foto do desgraçado vagabundo aqui, né? Jorge Ferreira, 2002, página 233, diminui o valor da propaganda política na veiculação do mito. Segundo ele, ela ajudou, mas era simplória e superficial. Não há propaganda política que transforme um personagem em líder salvacionista, em figura legendária, sem realizações que afetem a vida material e simbólica dos homens que o reverenciam. Naturalmente foi a derrota do nazifascismo que possibilitou ao líder soviético personificar a vitória, encarnar a resistência da pátria e simbolizar a potência de uma liderança política empenhada na salvação de seu povo. A atuação decisiva da União Soviética na Segunda Guerra mudou profundamente o culto à personalidade de Stalin. No contexto das campanhas pela paz, era de se esperar que as comemorações pelo aniversário do líder fossem colocadas em pauta, principalmente diante da conduta política assumida pelo PCB em 1950. Ao proibir as manifestações em datas significativas para a história comunista, as autoridades intentavam impedir que o PCB contasse sua história, colaborando para a construção de uma antimemória do comunismo. Para o Partido Comunista, as manifestações públicas eram importantes mecanismos para a divulgação dos ideais comunistas, como também para a conquista de novos adeptos. Ai, pessoal, me cansei, viu? Eu vou deixar aí para o próximo vídeo. Vou faltar apenas 14, 15 páginas, tá ok? Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui. Continue me acompanhando, tá? Continue me seguindo, que logo eu vou postar o segundo vídeo. O último vídeo aqui da leitura dessa dissertação. Falou, até a próxima. Tchau, tchau.